Esse é o Cláusula Pétrea e hoje você está intimado a ficar até o final desse vídeo, porque depois que as mensagens do Vorcaro com o Alexandre de Moraes foram divulgadas, a casa caiu, a internet não fala de outra coisa e tem muita coisa pra gente conversar hoje. Vamos começar aqui junto comigo? Na tela aí pra vocês, Andréa Sadi, ela diz o seguinte: a informação que a gente tem é de que é muito ruim. Toda essa situação, todo esse contexto, que tem mais perguntas do que respostas nesse momento. Já não tem ninguém que consiga esconder agora o envolvimento direto do Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro. E tem muita gente também já, de maneira sensata, defendendo que o Alexandre de Moraes ele tem que ser incluído nessa investigação, tem que ser afastado do Supremo Tribunal Federal. Nada mais justo do que isso. Para você que não sabe o que está acontecendo, tem um print, né, de uma conversa aí do Vorcaro com o Alexandre de Moraes, onde quase que o Vorcaro está pedindo ajuda para o Alexandre de Moraes no dia em que ele foi preso. E as mensagens do Alexandre de Moraes? O que o Alexandre responde? São mensagens de visualização única. A gente não tem acesso a essas mensagens. O negócio está muito estranho e a Andréa Sadi está falando aqui a verdade. A gente tem mais perguntas do que respostas nesse caso, que já é uma bomba para a República, né? Para a gente entender bem, eu estava até estudando sobre esse caso aqui. E é um negócio assim que vai, quando mais você puxa o fio desse caso que está envolvido o Banco Master, você começa a ver que pessoas de dentro de qualquer representação do Estado, elas estão envolvidas. Então, tem gente do Banco Central, tem gente do Supremo Tribunal Federal, tem políticos envolvidos, tem, por exemplo, advogados influentes envolvidos. Então tem muita coisa, sabe? Aí você vê, tem resort do Toffoli, tem contrato com o escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes. O negócio é uma bomba tão grande, sabe, que, assim, tranquilamente é maior do que a Lava Jato, tranquilamente é maior do que o Petrolão e do que o Mensalão, de tão grave que é o negócio, né? Guilherme Amado, sabe aquele cara que sempre referendou o que Alexandre de Moraes fez? Pois é, olha só o que ele disse, tá aí na tela. O que essas mensagens sugerem, somadas ao contrato de 129 milhões da esposa Viviane, é que Moraes era funcionário de Vorcaro, dessa organização criminosa. Como que o Gonê, que é o PGR, vai escapar de abrir um inquérito? Pois é engraçado que já não tem como fugir dessa situação, não tem como esconder o envolvimento de pessoas poderosas que eram aliadas de primeira ordem do Vorcaro, não tem como defender. E como são as coisas? Alexandre de Moraes, um dos principais, meu Deus, nem... assim, no melhor roteiro que eu poderia pensar da política brasileira, eu iria me envolver nisso aqui. Tem a opinião desse cara aqui, ó, o Renato Souza. Ele é um jornalista de extrema esquerda, tá? Mas ele é sensato nisso aqui. E a gente tem que louvar a sensatez. Opinião: já existem elementos jurídicos suficientes para que Dias Toffoli e Alexandre de Moraes sejam investigados no âmbito do esquema do Banco Master. A toga não deve servir de escudo para impedir o avanço de investigações necessárias. Se nada de ilícito tiver ocorrido, ficará claro nas investigações. Pois é. E o Dias Toffoli, para você que não viu, né, ele estava fazendo de tudo para tentar travar essa investigação. Queria escolher lá os profissionais, né, que iriam averiguar os prints, né, as conversas que ele estava fazendo questão de deixar privadas. Então por que o Dias Toffoli estava agindo dessa forma? Né? E é muito interessante também, eu acho que eu não separei essa matéria aqui, mas o Alexandre de Moraes, quando ele foi falar sobre essas conversas vazadas, ele usa uma estratégia retórica desonesta, que ele tem usado já há muitos anos, que qualquer frase contra ele, Alexandre de Moraes, sabe o que ele fala? É um ataque ao STF. Então, ao responder essas mensagens vazadas, ele falou assim: é uma ilação falsa, que representa um claro ataque ao STF. Isso é uma canalice, gente, de um tamanho, sabe? De um tamanho. Sabe por quê? A gente está individualizando aqui a crítica. É o Alexandre de Moraes, mas ele coloca como se fosse um ataque ao STF para falar que é um ataque contra as instituições e falar que qualquer ataque contra ele é um ataque contra a democracia. Isso é canalice de um nível. Olha só essa matéria aí na tela, que coisa interessante, né? Empresa diz que jato que Nicolas voou nunca foi de Vorcaro. A Prime U, proprietária do jato particular utilizado pelo Nicolas em 22, afirmou que a aeronave nunca pertenceu ao banqueiro Daniel Vorcaro. Então, todas as propagandas do PT, da esquerda, que a gente tem comentado aqui, propagandas ridículas, né? Essas ultimamente, a gente tem visto propagandas feitas pelo MBL, né? Pois é. Agora, quebrou, já acabou. Já morreu a narrativa, porque nem ao Vorcaro pertence. Já não tinha nada, né? Porque nessa época aqui não tinha acusação de nada contra o Vorcaro, não tinha ilegalidade nenhuma descoberta, tinha nada. É um jatinho que eles alugaram para viajar, mas nada disso, né? Mas mesmo assim, mesmo essa acusação esdrúxula não se confirma, porque nem do Vorcaro era, tá bom? Olha só, crise do Master. STF largou a mão de Moraes?
Olha só o que o Globo, nem o Grupo Globo tá se abstendo de falar disso, gente. Estão batendo forte. Nem o Grupo Globo, né, que são fãs de primeira ordem do Moraes. Ministro do STF veio como grave e difícil de explicar mensagens entre Moraes e Vorcaro no dia da prisão do banqueiro em 2025. Pois é. Então agora, sabe, parece que o que a gente está vendo aqui? Parece que até aqueles ministros que sempre defenderam o Moraes, eles estão olhando e falando o seguinte: não dá, mas chegamos no limite, não tem como defender agora, não tem como, nem tem como a gente ser corporativista. Enquanto o negócio era político, ainda dava, né? Porque referendaram as ações autoritárias do Moraes contra o bolsonarismo, né? Agora não dá mais, agora não tem jeito, agora não tem como, não tem como. E aí, o Guga Chakra, também jornalista da Globo, fala o seguinte: autoridades devem explicações ao país, principalmente Alexandre de Moraes. Meu amigo, o que isso aqui vai gerar, o resultado disso aqui pode ser uma bomba completa. Lembrando que estamos em ano eleitoral, lembrando que estamos em articulações intensas nos bastidores, né, para candidaturas, para propaganda, ministérios, partidos, alianças. Então, meu amigo, se segurem, porque os episódios do próximo dessa série aí, né? Os próximos episódios dessa série vão ser sensacionais. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. Clica na playlist aí do lado para você assistir os nossos últimos vídeos. Combinado? Um abraço, valeu!